pergunta assim, ó. Débora, gostaria de ouvi-la um pouco mais a respeito do discurso do agronegócio sobre a produção de alimentos para o mundo. Que alimento é esse? Como podemos contrapor esse discurso? Produção Sim. de alimentos para o mundo. Isso é bastante interessante, né? Porque, inclusive, é o que é vendido do Brasil, né, e de outros países do sul global, né, que são celeiros do mundo, né? Inclusive, se a gente for pensar, a região do Mato Piba, ela vem muito com esse slogan, né? A última fronteira agrícola, né? A última fronteira de produção de alimentos, né? Eu acho que a primeira coisa quando a gente entende, né, produção de alimentos para o mundo significa que a gente não está produzindo só para a gente, né? E aí a gente já entende, né, dentro da divisão territorial internacional do trabalho, qual que é o nosso papel, né? Qual que foi o papel que está dentro dos discursos oficiais do Brasil desde a colonização? É encher a barriga de outros países que vão vir saquear a nossa natureza. Né? Claro, eu não vou conseguir desenvolver todo esse pensamento, mas também existem grandes pesquisas, autores, escopos das diversas áreas que eu apontei, que vão determinar isso por diversas teorias, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa, né? O modelo a vocação agrícola, ela já está posta para o Brasil antes dele mesmo saber que ele existia. Né? Então, quando a gente pensa no processo de colonização, ele vai pautar isso. A gente vai produzir alimento para o mundo. Quando a gente pensa na criação do Tocantins, a gente vai ver exatamente esse mesmo discurso oficial. O Tocantins precisa se separar do Estado autônomo, ele precisa ter investimentos para se desenvolver enquanto a sua vocação agrícola. Né? Então, a gente sempre vai ver no discurso oficial essa questão da produção de alimentos, né? Essa vocação agrícola. Então, agora a gente vai fazer um retrato, então, de como vai ser pensada, então, essa produção agrícola de alimentos, né? E aí a gente volta lá de novo na colonização. O que a gente produzia, né? Produto padronizado para o mercado. Claro que essas relações capitalistas elas vão se mudar ao longo da história, né? Do capitalismo mercantil ao capitalismo financeiro até hoje, né? Mas o que estava posto lá? A gente vai produzir elementos que são importantes para o mercado internacional. Cana-de-açúcar, café, pau-brasil, minério. A gente olha a nossa pauta de exportação hoje, o que está lá? Cana-de-açúcar, minério, petróleo, soja. Então, a gente tem uma mudança produtiva muito pequena, se a gente for pensar. A gente tem uma mudança da estrutura fundiária muito pequena quando a gente vai olhar ao longo, né, desses 5 séculos de história, né? Porque a forma de se pensar, ela foi adaptada juntamente com as transformações que o capitalismo sofreu, mas não houve uma ruptura dessas estruturas, né, territoriais, se a gente for pensar, né? O primeiro elemento que vai ser negociado na Bolsa de Valores vai ser o café, para a gente pensar como que a agricultura é importante para o Brasil, né? A gente pensa, por exemplo, e como que esses discursos são construídos internamente também, né? O café chegou pelo Pará no Brasil, mas quando a gente pensa em café, a gente vai pensar em São Paulo, a gente vai pensar em Minas Gerais, porque o discurso da modernização ele está atrelado também a determinados lugares. Né? Então, quando a gente está pensando na produção de alimentos, a gente tem que pensar isso no Brasil. A gente está produzindo para quê, como e para quem. Né? Quem que consumia o café que foi produzido? Quem que consumia a cana-de-açúcar que era produzida? Né?